Foi preciso Agostinho Rossi protagonizar uma grande trapalhada no lance que originou o segundo gol do Fluminense na vitória sobre o Flamengo por 2-1 na quarta-feira, para que o departamento de futebol do clube percebesse o erro cometido lá atrás, quando, sem a confiança necessária em Matheus Cunha, que não por acaso seguirá para o Cruzeiro, ou seja, o Flamengo não renovará o contrato do jovem goleiro, o erro de não ter contratado outro jogador para disputar a posição com ele. E também, o que já ficou claro, não ter buscado zagueiro e centroavante. Erros de planejamento que tem que ser corrigidos para o ano que vem, para que o clube não passe pelas mesmas situações vividas nessa reta final de 2025. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem um apoio da Kraken. Talvez você já tenha ouvido falar em Bitcoin, o que pouca gente sabe é que ele foi o ativo que mais se valorizou no mundo nos últimos 15 anos, e hoje entrar nesse mercado ficou muito mais fácil, especialmente com a Kraken, uma das empresas mais inovadoras e seguras do planeta. A Kraken está no mercado desde 2011, presente em mais de 100 países e passa pelos 15 milhões de clientes. Aqui no Brasil, o atendimento é 24 horas por dia, em português, e você pode abrir sua conta grátis e rápido usando o Pix para investir. Lá dá para comprar Bitcoin, dólar, que rende até 5,5% ao ano, e acessar mais de 490 criptomoedas diferentes. E se você já entende do assunto, tem opções de trade e alavancagem para investir com mais estratégia. E aproveite a promoção aqui do canal. Abra sua conta grátis, negocie US$ 200 e ganhe US$ 10 em Bitcoin. Acesse o link no primeiro comentário fixado ou QR Code na tela. A Kraken apoia o jornalismo do canal. Galera, primeiro, o Flamengo deixou de ir atrás de um goleiro no mercado no meio do ano, quando claramente não tinha o interesse em permanecer com o Matheus Cunha, que foi titular com o Sampaoli até o período de 2023, e aí na final da Copa do Brasil ele colocou o Rossi, e o Rossi daí para frente foi o titular absoluto. Eu acho que o Rossi é um bom goleiro, deu dito já há algum tempo que é um goleiro do nível que você não vai encontrar outros muito melhores aqui pela América do Sul. Não adianta ficar sonhando com um goleiro desse time aqui, por exemplo, do Bayern de Munique, que é o Neuer, não vai jogar aqui no Flamengo, não vai jogar na América do Sul, Courtois também não vai, enfim, Donnarumma, esses goleiros estão na Europa, em times europeus, não adianta. Então, você pensar na realidade do futebol do nosso continente, o Rossi é um bom goleiro e chegou ao Flamengo sem pagamento de multa, então foi uma boa contratação. Mas seria bom que ele tivesse, de fato, um jogador para competir com ele. Talvez não tivesse cometido aquele erro crasso por ele protagonizado no jogo contra o Fluminense, quando a bola recuada pelo João Vitor sairia, ele tentou mantê-la no jogo, manter ele viva, o Serna tomou a bola e fez o gol, que acabou sendo o gol da vitória tricolor por 2-1. Tendo um adversário, um rival, alguém competindo pela posição, talvez ele fosse mais sério nessa jogada em que foi realmente de uma irresponsabilidade atroz. Então o Flamengo percebe agora o erro cometido. Como também deveria ter contratado um zagueiro, já que deveria ser, né, perceptível para o departamento de futebol, no meio do ano, que o jovem João Vitor não estava apto, preparado de fato para assumir a posição de titular da equipe rubro-negra. O João Vitor claramente é um jogador que não está maduro. Ele queimou etapas. O João Vitor saltou do sub-17 para o profissional praticamente sem jogar no sub-20. Então queimaram a etapa, o garoto vem sendo preparado desde janeiro, sempre junto com o elenco profissional, até viajou para a pré-temporada nos Estados Unidos e chegou em novembro e mostrou que não estava maduro, seguro ainda para poder substituir os zagueiros mais experientes na impossibilidade de contar com dois deles, no caso Danilo convocado e Léo Ortiz machucado. Formou a zaga com o Léo Pereira, jogou mal contra a equipe do Sport e foi muito mal também no Fla-Flu. Muito bem. Outro erro de composição de elenco. E o ataque, né? No ataque, o Flamengo poderia ter buscado um outro jogador para ser o centroavante, já que o Juninho agora começa a ter algumas oportunidades, mas ficou escanteado por muito tempo e não o fez no meio do ano. É compreensível que o técnico Felipe Luiz goste de centroavantes com determinado perfil, jogadores goleadores que participam muito do jogo sem bola, que também marcam a saída de bola, atuam intensamente. E por isso o Flamengo pensou em dois argentinos, Tati Castellanos, da Lazio. A Lazio nem quis negociar, na época, inclusive, estava sofrendo com o transfer ban. Caso negociasse o seu centroavante, perderia a oportunidade, não teria a oportunidade de contratar outro. E a Lazio nem quis conversa, o Flamengo nem abriu negociação com o time lá de Roma. E depois pensou no Lucas Beltrán, jogador que estava na Fiorentina, mas a informação foi de que a mulher dele não gostaria de voltar nesse momento, vivia na América do Sul, e com isso ele permaneceu na Europa e o Flamengo não conseguiu. Mas poderia ter buscado outro jogador, se não tivesse o perfil ideal, mas que fosse um homem de área, referência, para ser uma peça útil em momentos específicos, em circunstâncias que surgem. E o Flamengo ficou sem esse jogador. Agora vai tentando descobrir, quem sabe, no Juninho essa peça. O Juninho que apareceu bem fazendo o gol de centroavante contra a equipe do Sport, o gol importante, que foi o gol do 2-1, e também protagonizando o lance mais perigoso contra o Fluminense, criado pelo Flamengo no Fla-Flu da última quarta-feira, quando ele cabeceia muito bem, por sinal, uma bela jogada, e o Fábio faz uma ótima intervenção. Na sequência, até acontece o pênalti cometido pelo René, fazendo uma defesa com o braço
pênalti marcado depois da intervenção do VAR. Então o Flamengo agora percebe que tem que ir ao mercado e tem que fazer reposição para algumas funções e essas três são fundamentais. E vai ser importante também avaliar a condição de alguns jogadores fisicamente para o mercado no ano que vem. Se você tem o De La Cruz e não pode contar com ele, e não for possível negociá-lo, então tem que contratar mais um jogador para a função e ter o De La Cruz quando for possível. Caso surja uma possibilidade, pode negociar o jogador. Difícil fazer uma boa negociação com um jogador que tem crônico problema no joelho e que costumeiramente está fora. Eu gravo esse vídeo no começo da tarde da sexta-feira e não se sabe ainda se ele vai estar disponível no jogo desse sábado contra o Red Bull Bragantino. Embora tenha treinado na quinta-feira, sabe qual é a realidade? Tem que esperar o treino da sexta para ver se não vai sentir nada. Com o De La Cruz sempre é assim. É uma pena, que é um ótimo jogador, mas essa questão física tem que ser evidentemente considerada. Então o Flamengo terá que ser muito mais ativo no mercado, muito mais abrangente. Não dá para trabalhar só com a busca do perfil ideal para o técnico. Alguns jogadores podem fugir um pouquinho do perfil, mas podem ser úteis em determinados cenários. E eu acho que é preciso entender isso também. Nem técnicos de grandes seleções, como Espanha, como França, como Brasil, como Argentina, têm os jogadores dos sonhos. Eventualmente, ele quer um lateral esquerdo de uma determinada característica e não tem nenhum da nacionalidade daquela seleção que se encaixa no perfil. Aí vai ter que jogar com aquele que ele pode se adaptar melhor à função, até improvisar um jogador. Vimos agora contra o Senegal o técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, utilizando o Militão, que já jogou como lateral no passado, mas entrando para jogar como lateral direito. Ou seja, os laterais brasileiros, nenhum deles convenceu o técnico italiano de que é o cara certo. Então ele fez uma experiência. Isso acontece até em seleção, onde basta você escolher o jogador que você quer. Não tem que pagar multa nem nada. E quando você treina uma seleção que tem bons jogadores, como essas que eu citei, por exemplo, de um país que gera bons jogadores, né, você tem muitas opções e eventualmente falta o jogador com o perfil que você mais gostaria para essa ou para aquela função. E aí é preciso trabalhar com o que é possível e até improvisar em alguns casos. Eu acho que o Felipe Luiz precisa também aprender um pouco sobre isso, para que no ano que vem ele tenha outras alternativas de jogo e outras peças capazes de mudar até a forma de jogar da equipe. Mas você pode mudar a sua forma de investir procurando a Kraken. A Kraken está no Brasil, atendimento em português, e você pode com isso negociar $200 e ganhar $10 em Bitcoin. Então entre em contato por intermédio do link no primeiro comentário fixado ou QR Code na tela, atendimento em português. A Kraken é o caminho para você fazer investimento em Bitcoin em mais de 490 criptomoedas, caso você queira entrar por esse caminho nos seus investimentos. Teremos live nesse sábado, depois do jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino, jogo 9h30 da noite, a live começa mais ou menos 15 para meia-noite, conto com a audiência de vocês. Convido também todos a participarem do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Com isso, você pode concorrer toda segunda-feira a uma camisa oficial ao final do Na Área, que é a live da qual participo às segundas e sextas, sempre às 11 da manhã. Todo dia tem live às 11 da manhã na S1 Live. Faça inscrição no canal e fazendo parte do Clube de Vantagens, você também pode concorrer no bolão, além de mandar superchat sem ter que pagar nada durante as lives do canal S1 Live no YouTube. Inscreva-se. Quero também destacar aqui os links no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você encontra link para o canal de cortes com o melhor das nossas lives. Faça inscrição no canal de cortes, ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos, estamos remando aí pouco a pouco. E também você pode se inscrever, aliás, você pode também participar, se inscrever e participar do Clube de Membros para apoiar o nosso trabalho, participar da live dos membros, acessar mais rapidamente os vídeos aqui do canal e também acessar vídeos exclusivos para os membros do youtube.com/Mauro César. Também, no primeiro comentário fixado, você pode acessar o link para o meu blog no All Sport, onde todo dia vai encontrar um texto sobre futebol, e para o nosso parceiro Use 360 com canecas e camisetas Eu Odeio a Data FIFA e o cupom Data FIFA oferecendo desconto. E o cupom Mauro César, está aí o QR Code também na tela, você pode com ele comprar produtos e ter desconto em todo o site Use 360. Então eu fico lembrete para a live nesse sábado, depois do jogo Flamengo e Red Bull Bragantino, bola rolando a partir das 9h30 da noite, a live logo após o apito final. Até lá, valeu, saudações.